A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Nesse vídeo aqui eu vou ministrar uma aula comentando 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 até o versículo 18. Se você quiser assistir o curso completo de 1 e 2 Tessalonicenses, acesse a plataforma do EBD em Foco, ebdemfoco.com.br, que lá você vai encontrar um curso completo, não somente de Tessalonicenses, gratuito também, né? Vale ressaltar isso, né? Como vários outros cursos, slides para EBD. Então todo esse conteúdo está disponível lá para você que é educador cristão e quer aprender mais da palavra de Deus. Então vamos direto aqui à nossa aula, começar aqui logo o nosso comentário dessa passagem, esse parágrafo, onde o apóstolo Paulo vai tratar de um tema muito importante, que é a ressurreição dos mortos. Era uma dúvida muito grande ali entre os crentes da igreja de Tessalônica e continua sendo uma dúvida de muitos crentes nos dias de hoje. Então nós observamos aqui que a introdução dessa passagem, né, ou seja, Paulo começa falando aqui de esperança. Ele fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então nós sabemos o seguinte, que aqueles que não creem na ressurreição dos mortos, que não acreditam que os mortos vão ressuscitar, que não acreditam na alma, que a alma vai para um lugar bom, essas pessoas elas não têm esperança. E essa desesperança traz tristeza. É o que está dizendo aqui, que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então a falta de esperança com relação à vida futura, à vida depois da morte, o que acontece depois da morte, traz tristeza para muitas pessoas. Mas nós, como cristãos verdadeiros, sabemos que nós não estamos caminhando para um lugar desconhecido, mas estamos caminhando para um lugar conhecido. Sabemos para onde estamos indo. E eu quero destacar dentro dessa passagem, do versículo 13 ao versículo 18, quatro verdades fundamentais para quem tem esperança, né? Essas quatro verdades fundamentais aqui é a estrutura, na verdade, de um sermão, que a gente pode explorar isso aqui de forma bem profunda. A ideia da aula aqui é que você possa entender essas quatro verdades e por si mesmo você se aprofundar também mais nesse tema, despertar sua curiosidade para ir mais a fundo. A primeira verdade que nós observamos é que em relação ao estado intermediário, vou colocar assim, a verdade do estado intermediário. Né? O que acontece com a pessoa depois que ela morre? Lá em Eclesiastes vai dizer que o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Então o espírito, tanto do salvo quanto do ímpio, vai voltar a Deus, um para descanso eterno e outro para condenação eterna. A gente observa na história do rico e do Lázaro que ali o rico foi para o Hades, um lugar de sofrimento, um lugar de juízo, né? Ou seja, o Hades é um lugar que Deus preparou para os ímpios, desobedientes, e ali ele vai sofrer, e o Lázaro, que era o salvo lá da história, ele foi para o seio de Abraão, ou para o paraíso. Lá na cruz, quando Jesus salvou aquele ladrão, ele falou: hoje tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus deixou bem claro que existe um estado intermediário, e esse estado intermediário é onde vai ali tanto os salvos como os ímpios. Um vai para um lugar bom, um lugar de descanso, o outro vai para um lugar de sofrimento. Acontece que o ser humano ele foi criado para ser corpo, alma e espírito. Ele, para ser completo, ele tem que ter tudo. Quando sai a alma e o espírito do corpo, o ser humano deixa de ser completo. Os gregos daquela época, eles diziam que a matéria era má, e quando a alma se libertava do corpo, essa libertação da alma, ela saía do que era mal e aí ela estaria iluminada. Então a alma saía do corpo, tinha que sair do corpo para se libertar do corpo. Mas esse pensamento é errado, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que o ser humano ele é completo, né, como sendo corpo, alma e espírito. Daí a necessidade de que a alma e o espírito volte a se encontrar com o corpo. E a gente encontra uma outra verdade fundamental aqui, que é a ressurreição dos mortos. Vamos ler aqui o texto mais adiante, fala assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Né? Ou seja, aqui está dizendo que Jesus, quando voltar, vai trazer em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que morreram. Então a gente vê uma base aqui para aquela primeira verdade que eu falei, que é o estado intermediário.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós entendemos aqui nessa passagem que Deus ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. É claro que sabemos, através de outras passagens bíblicas, que vai ressuscitar todo mundo. Não somente os salvos, mas os ímpios também irão ressuscitar, só que eles irão ressuscitar para serem julgados e condenados, né, e sofrer eternamente. Isso é outra história. Né? O nosso foco aqui, nessa passagem, é falando aqui da ressurreição dos salvos em Cristo. Né? Os salvos em Cristo vão ressuscitar, e o que garante a nossa ressurreição, a ressurreição dos mortos em Cristo, vou colocar nossa no sentido de que todos os crentes, né, estão sujeitos a morrer, e caso venham a morrer, vão ressuscitar. A base dela é o que? A ressurreição de Cristo. Então, como Jesus ressuscitou, deixa bem claro que todos nós vamos ressuscitar. Né? Então, se nós vamos ressuscitar, nós vamos ressuscitar e estaremos em um corpo que glorioso. Então, os vivos serão transformados, que já é a outra verdade, que vamos falar do arrebatamento. Mas vamos focar aqui primeiro na ressurreição. Então, ou seja, aqueles que vão ressuscitar, o corpo e a alma vão estar juntos novamente. O corpo será um corpo glorioso, um corpo diferenciado, um corpo não sujeito à doença, à fraqueza, ao pecado, como acontece hoje. Então não é um corpo qualquer, né? O corpo como um corpo de Cristo, um corpo glorioso. Então entendemos que realmente a base da nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo e que é garantida essa nossa ressurreição. Então, se alguém, né, perdeu um ente querido, né, fica ali preocupado, como acontecia ali naquela igreja de Tessalônica, né, possa saber e entender que um dia essa pessoa vai ressuscitar, né, e aí você se encontrará com essa pessoa novamente. E outra verdade que nós observamos aqui nessas passagens é a questão do arrebatamento. Está dentro do contexto, mas eu vou ler que o versículo 17 fala assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, juntamente com os mortos que vão ressuscitar, nós, os vivos, né, seremos o que? Arrebatados, né, seremos transformados também em um corpo glorioso. Quem estiver vivo nessa época, eu coloco nós também, referindo a todos os crentes salvos em Cristo que vão estar vivos no arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja é a terceira verdade fundamental, né? A quarta não, a terceira verdade fundamental aqui que nós estamos falando. A primeira é a questão do estado intermediário, a segunda, a ressurreição dos mortos, a terceira, o arrebatamento da igreja. É importante nós falarmos do arrebatamento da igreja porque é a esperança da igreja que Jesus volte. Ele fez essa promessa, ele falou que ia para o Pai, mas ia retornar. Então a esperança de todo crente, né, todo crente verdadeiro, ele vai esperar a volta de Cristo, né, e a volta de Jesus, né, o arrebatamento da igreja vai ser realmente algo maravilhoso para os crentes. Infelizmente, para os ímpios, será algo ruim, porque vai ser ali o encerramento das oportunidades. Né? Colocar assim, não vai ter mais segunda chance. Então vai acabar todas as oportunidades, né? E depois do arrebatamento da igreja, né? É claro que tem toda uma escatologia por trás disso aí, a grande tribulação e tal, mas não é o foco aqui dessa passagem. Essa passagem que nós estamos comentando apenas a questão de que um dia Jesus vai voltar, né, vai ressuscitar os mortos, vai levar os vivos transformados, né? Então não vem ao caso aqui nós falarmos de grande tribulação, não é uma aula de escatologia, né? Só reforçar a questão de que Jesus vai voltar e a ressurreição dos mortos vai acontecer, né? E a quarta verdade a gente observa no versículo 17, né, que eu já li uma vez, mas só para reforçar algo aqui, é que nós nos encontraremos com Ele. Então, ou seja, o encontro com o Senhor nos ares. Esse encontro faz uma referência ao quê? À eternidade com o Senhor. Né? Ou seja, essa quarta verdade é essa, que nós passaremos a eternidade com o Senhor. Encontro aqui, a palavra encontro é apantesis, que se referia ao encontro com a realeza, com o rei. Se fosse um encontro com um amigo, com alguém menos importante,
usavam outra palavra, mas encontro, se referindo a encontrar-se com a realeza, era panteses. Então o apóstolo Paulo usa essa palavra aqui porque realmente ele está pensando nisso. Vamos encontrar com o nosso Rei e iremos viver para sempre com Ele. Amém? Então aqui a gente entende que a segunda vinda de Jesus, né, o arrebatamento dos mortos, isso são verdades fundamentais para os cristãos, para quem tem esperança, né, e nós temos esperança nisso, é para encher o nosso coração de alegria, de consolo. Infelizmente, para os ímpios será condenação. Muitos podem pensar, mas aquele meu parente, aquela pessoa que eu amava, que não era crente, né, será que eu vou ficar lá no céu triste por causa dela? Isso não vai acontecer. Pense o seguinte, hoje alguém que você ama muito comete um crime, mata alguém, estupra, faz um monte de coisa errada, e essa pessoa é presa, o que você pensa? Né? Ah, coitadinho, não deveria estar preso. Não, você pensa o contrário, eu amo essa pessoa, mas infelizmente o que ela fez é digno de condenação, ela tem que estar presa. Da mesma forma vai ser lá no céu. Quando nós chegarmos no céu, nosso senso de justiça vai ser muito mais aguçado, e nós iremos olhar para quem morreu e foi condenado, né, nesse sentido. Essa pessoa realmente passou a vida sem servir a Deus, passou a vida... por mais que é uma pessoa que eu amo, que eu gosto, mas passou a vida ignorando Deus, e hoje ela está recebendo algo justo, né, uma condenação justa, uma justa condenação. Então ninguém vai ficar triste no céu porque um parente, um amigo foi condenado. Nós vamos entender também que a morte de Cristo foi realmente suficiente para nos salvar. Não entendemos isso por completo ainda, mas vamos entender por completo. Então, só para concluir essa aula aqui, né, que falamos da vinda de Jesus, é que nós temos que nos preparar para a vinda de Jesus. Jesus está voltando, ela será precedida de sinais, estamos vendo sinais acontecendo, mas ao mesmo tempo será inesperada, né, ela será imprevisível, será para juízo e é preciso vigilância. Então nós temos que ver que para os salvos é um momento maravilhoso, um momento de alegria, porque vai passar a eternidade com o Senhor, mas para os ímpios, para aqueles que não creem no Evangelho, será um momento de tristeza, encerramento das oportunidades. Então quem quiser, né, crer em Jesus, a oportunidade é agora, né, para passar a eternidade com Ele. Né? Então é isso, eu encerro aqui essa aula. Da mesma forma que muitos crentes de Tessalônica tinham dúvidas, eu sei que muitos hoje também têm dúvidas com relação a esse assunto. É um assunto muito extenso e nós vamos explorar também em uma outra aula que Paulo volta a falar, né, desse tema mais na frente, aqui nessas cartas que eu estou comentando. Então nós vamos voltar a comentar esse tema aqui. Mas espero que você tenha gostado. Se você estiver assistindo essa aula no YouTube, se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se estiver na plataforma, muito obrigado, assista as outras aulas, continue acompanhando o curso. Tenho certeza que Deus vai lhe abençoar mais e mais.